Olá, estamos aqui mais uma vez para discutir as análises do fascismo, análises essas que, como eu falei, estão fundadas na obra do Leandro Conde, intitulada Introdução ao Fascismo, que é uma obra que toma o fascismo desde as suas origens até etimológicas, né? Ele vai considerar que o termo fascismo vem de feixe, alinhando essas considerações ao seu caráter político, ideológico, principalmente tendo por base inaugural a ascensão do Mussolini, em seguida a adesão de Adolf Hitler, né, aos princípios fascistas, né, formando o nazifascismo, ou seja, um fascismo que estava articulado com o nacionalsocialismo alemão e que, por conta disso, vai se tornar um movimento bastante difundido na Europa e que traz, como nós sabemos, consequências extremamente graves para a humanidade. E é claro, dentro disso também nós debatemos aqui as diversas articulações do fascismo, né? Não só com os regimes autoritários, mas também com o capitalismo, com o próprio socialismo, com o populismo, com o nacionalismo, de modo que agora nós podemos chegar a um ponto, né, que é o ponto ao que o Leandro Conde chega, de termos uma conceituação mais bem estruturada do fascismo. E aí, nesse momento, eu realmente abro espaço para nós termos a definição dada pelo Conde textualmente na sua obra. Então, o Conde vai dizer de maneira bastante direta que o fascismo consiste no seguinte, diz ele: o fascismo é uma tendência que surge na fase imperialista do capitalismo, que procura se fortalecer nas condições de implantação do capitalismo monopolista de Estado, exprimindo-se através de uma política favorável à crescente concentração do capital. É o movimento político de conteúdo social conservador que se disfarça sob uma máscara modernizadora, guiado pela ideologia de um pragmatismo radical, servindo-se de mitos irracionalistas e conciliando-os com procedimentos racionalistas formais de tipo manipulatório. O fascismo é um movimento chauvinista, antiliberal, antidemocrático, antissocialista, antioperário. Seu crescimento num país pressupõe condições históricas especiais, pressupõe uma preparação reacionária que tenha sido capaz de minar as bases das forças potencialmente antifascistas, enfraquecendo-lhes a influência junto às massas, e pressupõe também as condições da chamada sociedade de massas de consumo dirigido, bem como a existência nele de um certo nível de fusão do capital bancário com o capital industrial, isto é, a existência do capital financeiro. Então, eu acredito que essa definição do Conde condensa de maneira muito bem feita e muito produtiva as discussões que nós fizemos. De modo que, com base nela, a gente pode ter aí as linhas gerais a partir das quais nós podemos caracterizar, inclusive, movimentos posteriores a esses que o Conde analisa como sendo inaugurais do fascismo, como sendo de caráter fascista. Então, de que maneira você pode reconhecer um movimento político como um movimento fascista? Eu acredito que dentro dessa definição do Conde, eu acho que os aspectos centrais que você pode observar são os seguintes. Primeiro, se há uma tendência à concentração do capital, né? Ou seja, o capital tende a concentrar-se em determinados grupos, em determinados conglomerados, sob a ordem do Estado. Ou seja, não sem interferência do Estado. O Estado atuando diretamente para que isso ocorra.
o conteúdo social conservador, ou seja, dentro do movimento de caráter fascista, há sempre conteúdos conservadores e retrógrados, ou seja, que pregam valores ditos tradicionais. Pragmatismo radical das ações, principalmente as ações de caráter administrativo e político. E os mitos irracionalistas, ou seja, principalmente esses mitos que podem atingir de forma mais efetiva as massas, como de nação, né, de raça e por aí vai. Tudo isso, é claro, aliado a um verniz modernizador, a um certo discurso científico, tecnológico, mas que na verdade apenas se aproveita da racionalidade instrumental, ou seja, da racionalidade do cálculo e do número, para introjetar os seus valores e o seu modo de operar opressivo. E aí nós temos um outro conjunto de características que o Konder alinha aqui, que são exatamente o caráter antiliberal, antidemocrático, antissocialista e antioperário do fascismo. Ou seja, onde há fascismo, vai haver também essas características, esses aspectos. É óbvio que quando a gente observa alguns eventos políticos de hoje, nós vamos notar algumas variações. Por exemplo, uma variação muito clara que a gente pode perceber é sobre o caráter liberal de certos movimentos, certas iniciativas políticas que guardam semelhança com o fascismo. E aí a gente pode pensar, será que esse movimento, então, por ter um caráter liberal mais assumido, são movimentos que se desarticulam com o fascismo, ou seja, não são fascistas? Eu acho que isso merece uma consideração mais aprofundada, né? Porque primeiro que a gente tem que entender que, claro, que no percurso da história vai haver nuances, vai haver variações, vai haver novas incorporações, novas compreensões e novas articulações dentro de toda a ação de caráter político, e o fascismo não é diferente. E segundo, que o próprio caráter antiliberal dessas iniciativas pode ser contestado. De modo que a gente tem muito que debater se quisermos compreender as faces do fascismo no tempo presente. E é isso que eu imagino que a gente possa fazer já na semana que vem, e aí encaminhando, né, para o encerramento desse mini curso. Tá bom? Por hoje é isso, obrigado.